Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a vida de John Wesley e o avivamento inglês. John Wesley viveu ali entre o ano 1703 a 1791. Quando ele faleceu, ele tinha 87 anos de idade. Então, agora adentrando sobre a questão do contexto daquela época, sob o ponto de vista político, no período do século XVIII, podemos notar o despontamento ainda maior de alguns estados europeus com relação a outras sociedades dos outros continentes, algo perceptível desde a época das grandes navegações e o descobrimento de novas terras, como o continente denominado América, descoberto em 1492. Esse processo ocorreu ali durante a Idade Moderna, para a gente lembrar o período da Idade convencionado como Idade Moderna, seria ali entre o ano 1453 a 1789. Adentrando um pouco mais agora a questão inglesa, né, que é o local em que John Wesley viveu e, no caso, nasceu. O monarca britânico Carlos I reinou de 1625 a 1649. Acreditava que tinha o direito divino de governar e que um rei era, em essência, o representante de Deus na terra. Isso, somado ao aparente apoio de Carlos ao catolicismo, colocou-o em conflito com o parlamento e com os ministros puritanos. Uma guerra irrompeu em 1642 e os soldados do parlamento, conhecidos como cabeças redondas, derrotaram os do rei, conhecidos como cavaleiros. A execução de Carlos em 1649 resultou no estabelecimento de uma república comandada por Oliver Cromwell, líder das forças parlamentaristas. Após a morte de Cromwell, o filho de Carlos subiu ao trono em 1660, sendo coroado Carlos II. Distúrbios voltaram a ocorrer no reinado católico de Jaime II. Ele governou ali por volta de 1685 a 1688, que durante a Revolução Gloriosa de 1688 foi deposto pelos parlamentaristas em favor de sua filha e de seu genro, Maria II e Guilherme III, que eram ambos protestantes, que passaram a governar conjuntamente. Em 1689, o parlamento elaborou uma declaração de direitos que estabelecia seus próprios direitos e limites do soberano, e a gente vê nesse sentido que a Inglaterra acabou se tornando uma monarquia constitucional. O documento que mais tarde influenciou o direito constitucional em todo o mundo, incluída a Declaração de Direitos dos Estados Unidos. Os monarcas que reinaram no período de Wesley foram Ana I e Jorge I, II e III. Os britânicos colonizaram o continente americano, principalmente na região norte, no qual a sua primeira colônia, chamada Virgínia, foi fundada em 1607. Ao longo do século XVIII, as relações entre a Grã-Bretanha e suas colônias americanas se deterioraram, principalmente por conta da sua falta de representatividade no parlamento inglês e aumento de impostos. Sem perspectivas de entrar num acordo sobre suas diferenças, os colonos promulgaram a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. Agora vamos falar sobre o contexto da época, sob o ponto de vista econômico. Durante o século XVIII, a melhoria das técnicas agrícolas e o cercamento extensível de campos e pastagens aumentaram a produção do agronegócio na Grã-Bretanha. Isso também ensejou o crescimento populacional e de uma nova classe de trabalhadores sem terra, que contribuiu para deflagrar uma grande transformação nos métodos de manufatura britânicos, hoje conhecida como Revolução Industrial. Os progressos dessa revolução incluem a introdução de máquinas na indústria têxtil, na produção em massa de ferro por meio de altos fornos alimentados por carvão mineral
em vez de carvão vegetal, e o uso de motores a vapor para movimentar máquinas em fábricas. É desenvolvido em 1782 por James Wright. Esses avanços tecnológicos facilitaram o surgimento da produção em grande escala, ensejada por fábricas baseadas no trabalho mecânico, que substituíam a manufatura doméstica de características rurais baseada no trabalho manual. A industrialização também acelerou a urbanização e por volta de 1850, metade da população britânica vivia em cidades. Na segunda metade do século XVIII, as nações europeias já haviam explorado grande parte da costa da África, onde estabeleceram postos de comércio e implementaram o tráfico de escravos. O tráfico de escravos no Atlântico, de modo geral, obedecia a um sistema triangular em que navios procedentes da Europa viajavam até a África Ocidental, levando tecidos de algodão, ferramentas e armas de fogo, que também eram utilizados pelos africanos para capturar outros escravos. E essas mercadorias eram trocadas por escravos, que eram então transportados para as Américas. Das Américas, os navios retornavam à Europa com açúcar e outros produtos fabricados nas colônias. No final do século XVIII, grupos religiosos da Grã-Bretanha começaram a fazer campanhas pela abolição da escravatura. Em 1807, a Grã-Bretanha, a maior nação comercial da época, tornou o tráfico ilegal para os mercadores ingleses. No entanto, somente em 1833 a escravidão foi abolida no Império Britânico. Agora vamos falar sobre o contexto da época, sob o ponto de vista religioso. A Igreja da Inglaterra se separou da Igreja Católica Romana através do Ato de Supremacia, aprovado pelo Parlamento em 1534. Um dos motivos desse ocorrido foi o pedido negado pelo Papa para que o rei Henrique VIII, viveu ali por volta de 1509 a 1547, que ele pudesse se separar de sua esposa chamada Catarina de Aragão, viúva do seu irmão, que lhe deu uma filha chamada Maria Tudor, pois ela não lhe dava um filho homem para assegurar a continuidade da sua dinastia. Além de sua primeira esposa, Henrique se casou mais 5 vezes. Ele se manteve doutrinariamente católico até sua morte, e no reinado de Eduardo VI houve uma abertura para a fé reformada. O arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, viveu ali entre 1489 a 1556. Ele, nesse período, era líder da Reforma Inglesa, publicou o livro de oração comum, dando à Igreja Anglicana sua primeira liturgia. Tá? Mas em 1553, Maria Tudor, que era uma católica romana, tornou-se rainha. Tentou restaurar a fé católica e perseguiu violentamente os protestantes, no qual executou vários deles, além de Cranmer. Muitos fugiram para o continente e absorveram os princípios doutrinários dos reformadores continentais. Sob o reinado de Elizabeth I, ela viveu ali entre 1558 a 1603, ela era filha de Henrique VIII, aprovou-se o novo ato de supremacia em 8 de maio de 1559. Todos os oficiais públicos tinham de prestar juramento de lealdade à monarca como governadora suprema ou correrem o risco de perderem o cargo. Ao mesmo tempo, também aprovou-se o novo ato de uniformidade, que obrigava o comparecimento à igreja e o uso de uma versão adaptada do livro de oração comum de 1552. A igreja anglicana adotou a doutrina calvinista e manteria parte da ritualística e da hierarquia católica, que ficou conhecida como Via Média. Existiu em solo inglês um movimento chamado Puritanismo, no qual os seus aderentes acreditavam que a reforma inglesa não foi completa e havia ainda mantido resquícios do romanismo.
Eles pressionavam as autoridades para que as devidas reformas fossem implantadas, e no reinado de James I, entre ali 1603 e 1625, foi patrocinada pelo monarca a conhecida tradução do texto bíblico para o inglês, denominada Bíblia King James, de 1611. Quanto aos puritanos, devido ao não cumprimento de suas reivindicações, perseguições e perda de seus cargos como ministros, alguns decidiram migrar para a América do Norte e lá fundaram colônias, que a posteriori deram origem aos Estados Unidos da América. Nesse sentido, a gente pode lembrar do caso do navio Mayflower, fez a viagem da Inglaterra para os Estados Unidos em 1620. Com o rei Carlos no poder, entre 1625 e 1649, e seu aparente apoio ao catolicismo, ocorre a Guerra Civil. A Guerra Civil ocorreu ali entre 1642 a 1649, entre ele e os integrantes do parlamento inglês, de maioria puritana. Com a vitória do parlamento e a execução de Carlos I em 1649, Oliver Cromwell, que viveu ali entre 1599 e 1658, assumiu o governo inglês, agora como uma república. Em 1643, o parlamento instaurou a Assembleia de Westminster. Essa Assembleia ocorreu ali entre 1643 a 1649, na Abadia de Westminster, em Londres. Dela resultaram os documentos denominados Símbolos de Westminster, que seriam, no caso, uma confissão de fé e 2 catecismos. Nesse período, a Igreja Anglicana torna-se presbiteriana em seu sistema de governo. Porém, com a morte de Cromwell e com o apoio do parlamento, Carlos II ascendeu ao trono em 1660 e a monarquia foi restaurada na Inglaterra e o sistema episcopal foi restabelecido. Em 1662, mais de 2.000 pastores puritanos foram demitidos ou destituídos de suas paróquias, e quem não fosse anglicano não poderia colar grau nas universidades de Oxford e Cambridge. Essas ações marcaram o fim do período puritano, minado e fragmentado por intrigas políticas, e somente com a Revolução Gloriosa de 1689, a liberdade de culto foi assegurada aos não conformistas, como passaram a serem conhecidos os puritanos. Em meados do século XVIII, a Inglaterra estava à beira de uma convulsão social, parecida com a que ocorreu pouco antes na Revolução ocorrida na França. Como lembra J.C. Ryle, o país que se caracterizava pela corrupção, pela desonestidade, pelo desgoverno, e uma conduta ética era a exceção. Muitos obreiros da Igreja Anglicana haviam abraçado uma perspectiva deísta ou racionalista da fé. Como disse Ryle, os sermões dos ministros não passavam de ensaios morais, que nada podiam fazer para despertar, converter e salvar pecadores. E ele continua: seus sermões eram tão indizivelmente ruins que é reconfortante lembrar que eram geralmente pregados a bancos vazios. Agora vamos falar sobre a biografia de John Wesley. Seu nome, no caso, então, era John Wesley. Seu nascimento ocorreu em 17 de junho de 1703. Seu pai, chamado Samuel, era um ministro anglicano, numa região chamada Lincolnshire, na Inglaterra. E sua mãe se chamava Susanna Wesley. Tiveram 19 filhos. Um de seus filhos chamava-se Charles Wesley, que se tornou um grande músico e compositor de hinos. John Wesley se casou com Mary Vasile, que era viúva, mãe de 3 filhos do primeiro casamento, em 1751. Eles ficaram casados até a morte de sua esposa, em 1781, mas eles não viviam juntos havia alguns anos, porque ela já tinha o abandonado anteriormente.
Wesley morreu em 2 de março de 1791, aos 87 anos de idade. Vou falar um pouco agora sobre o percurso de John Wesley. Nasceu em Epworth, no Reino Unido. Quando ele tinha 5 anos, ocorreu um incêndio na casa pastoral. Ele ficou no andar de cima, só sendo salvo por ter sido jogado da janela para os braços de uma pessoa. Com 13 anos, John partiu para estudar em Charterhouse, uma das melhores escolas particulares inglesas em Londres, onde se distinguiu nos estudos clássicos. Logo depois, recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Oxford e, com 16 anos, ingressou na Christ Church. Ali foi convencido de que deveria levar uma vida santa para ser aceito diante de Deus. Em 1724 se bacharelou, em 1725 foi ordenado ao diaconato e em 1727 completou seu mestrado em artes. Por se destacar nos estudos, John Wesley passou a ser tutor de grego e de filosofia no Lincoln College, em Oxford. Com 22 anos de idade, foi ordenado presbítero da Igreja Anglicana e cooperou com seu pai como pároco em Epworth durante mais ou menos um ano. Depois regressou a Oxford, onde serviu como professor, unindo-se a um grupo de devoção que seu irmão mais novo Charles havia fundado. Os membros dessa sociedade se comprometiam a levar uma vida santa, a participar da ceia uma vez por semana e a jejuar nas quartas e sextas-feiras, a orar fielmente e a passar por 3 horas reunidos a cada tarde, estudando as Escrituras e outros livros cristãos. Por ser o único ministro ordenado dentre os membros, John se tornou o líder do grupo, que foi chamado por seus detratores de Clube Santo, ou de Os Metodistas, justamente por seus membros buscarem uma santidade e disciplina metódica. Eles estudavam o Novo Testamento em grego, liam numerosas obras doutrinais e devocionais, participavam semanalmente da Ceia do Senhor e visitavam regularmente os presídios da cidade de Oxford para pregar o Evangelho. Em 1733, George Whitefield, que viveu ali entre 1714 a 1770, se tornou membro do grupo. John foi convidado pelo general James Oglethorpe, o governador da província da Geórgia, nas 13 colônias posteriormente, que seria Estados Unidos, em 1776, para servir como missionário na congregação inglesa de Savannah. Em meados de 1735, ele fez a travessia marítima. No navio estavam também cristãos morávios, que eram herdeiros teológicos de John Hus. Depois de certo tempo, devido às dificuldades e conflitos na comunidade, John Wesley retorna para a Inglaterra. O seu irmão Charles já havia retornado já. Na Inglaterra, ele buscou comunhão com os morávios pela fé e testemunho que demonstravam. Peter Boiler tornou-se seu mentor. Após várias conversas, Wesley concluiu que não tinha fé salvadora. Ao participar de uma reunião dos morávios, no qual leram o comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos, ele recebeu um novo senso da graça de Deus, confiando somente em Cristo para a salvação. Depois dessa experiência, que ficou conhecida como do coração aquecido, John não voltou a duvidar de sua salvação. Wesley, que até então se opusera à pregação fora dos templos, passou a seguir o exemplo de George Whitefield e começou a pregar ao ar livre em abril de 1739, na cidade de Bristol. John Wesley passou a pregar a multidões que chegavam a 20.000 pessoas. George Whitefield pregava para até 30.000 pessoas. Wesley viu a ação do Espírito Santo
da maneira que havia lido na descrição de Jonathan Edwards sobre o avivamento nos Estados Unidos. Resultante desse movimento foram criados grupos denominados Sociedade Metodista, na qual era dividida em classes e grupos. Nas reuniões dos grupos, os membros avaliam a vida espiritual um dos outros e estudavam as escrituras. Quando John Wesley morreu, havia 77 mil metodistas e 470 casas de pregação na Inglaterra. John morreu em 1791, em Londres, como membro fiel da Igreja Anglicana. John Wesley não tinha a intenção de fundar uma nova igreja, mas o movimento inevitavelmente caminhou nessa direção, e depois de sua morte, a sociedade a qual pertencia se dividiu em várias denominações metodistas. Agora vamos falar sobre algumas questões e pensamento de John Wesley, o que John Wesley vivenciou. Primeiramente vamos falar sobre o racionalismo. O racionalismo filosófico abrange vários aspectos do pensamento, sendo que todos eles usualmente têm em comum a convicção de que a realidade é de fato racional na sua natureza, e que fazer as deduções apropriadas é essencial para a obtenção do conhecimento. Semelhante lógica dedutiva e o emprego de processos matemáticos fornecem as ferramentas metodológicas principais. Dessa maneira, o racionalismo frequentemente tem sido considerado em contraste com o empirismo. Forças anteriores do racionalismo encontram-se na filosofia grega, mais notavelmente em Platão, que sustentava que o uso apropriado do raciocínio e da matemática era preferível à metodologia da ciência natural. Esta última, isto é, o empirismo, não só se engana em muitas ocasiões, como também apenas consegue observar fatos neste mundo mutável. Uma outra questão também do tempo de John Wesley seria, no caso, o deísmo. Era um ponto de vista religioso pouco ortodoxo, expresso entre um grupo de escritores ingleses, a partir do Lord Herbert de Sherwood, na primeira metade do século XVII. Denota também um determinado movimento de pensamento racionalista que se manifestou principalmente na Inglaterra, dos meados do século XVII até o meio do século XVIII. De modo geral, refere-se àquilo que pode ser chamado religião natural, ou aceitação de certo conjunto de conhecimentos religiosos adquiridos exclusivamente pelo uso da razão, com os conhecimentos obtidos mediante a revelação ou ensino de uma igreja. As doutrinas básicas do deísmo são escritas por Herbert. Seria primeiro a crença num ser supremo, a obrigação de adoração, a obrigação da conduta ética, a necessidade de arrependimento pelos pecados, quinto, recompensas e castigos divinos nesta vida e na vindoura. O deísmo contradiz o cristianismo ortodoxo ao negar qualquer intervenção direta de Deus na ordem natural. Embora os deístas professem a crença na providência pessoal, negam a Trindade, a encarnação, a autoridade divina da Bíblia, a expiação, os milagres, qualquer povo especificamente eleito como Israel, e qualquer ato redentor sobrenatural na história. Agora vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo, ou Era da Razão, foi um movimento cultural e filosófico baseado no poder da razão. Em sua origem está o desenvolvimento científico do século XVII, notadamente por meio das obras do filósofo e matemático francês René Descartes. Ele viveu ali entre 1596 a 1650, e mais tarde do matemático inglês Isaac Newton, que viveu ali entre 1642 a 1727. Ganhando impulso no século XVIII,
Os pensadores do Iluminismo questionaram a ordem social estabelecida e as instituições, atacando tanto as superstições quanto a própria Igreja como inimigas da razão. Escritores e filósofos como Voltaire ou Rousseau começaram a aplicar os princípios do iluminismo à sociedade, defendendo o ponto de vista de que todas as pessoas são iguais. As teorias do iluminismo influenciou a base intelectual para a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana. Agora vamos falar sobre a situação da Igreja Anglicana no tempo de John Wesley. A Igreja Anglicana e o Estado trabalhavam em conjunto para guiar a população. Uma das convenções religiosas mais absolutas era que a pregação ocorria aos domingos e exclusivamente nas igrejas. Qualquer outro modelo seria incendiário e fanático. Pregar ao ar livre era um acontecimento que se ignorava. Se ocorresse, seria considerado revolucionário. Outra área sensível foi que, como escreve T.R. Albin, a ênfase evangélica sobre a experiência pessoal de salvação somente pela fé foi considerada uma nova doutrina desnecessária por muitos dos clérigos da Igreja da Inglaterra, pois eles sustentavam estar uma pessoa suficientemente salva em virtude do batismo, inclusive infantil. Então, outras questões também que a gente pode levantar sobre da Inglaterra nesse período um institucionalismo, imobilismo, esfriamento espiritual e tradicionalismo. Vamos falar sobre a teologia de Wesley, né, wesleyana, essencialmente arminiana, ou seja, enfatizando a presciência divina, a responsabilidade e o livre-arbítrio humanos e a graça capacitadora universal. Mas tem um senso mais forte da realidade do pecado e da dependência da graça divina. Sobre Deus é soberano, mas resolveu conceder livre-arbítrio aos seres humanos. Quanto à revelação, a Bíblia é a revelação divina, o padrão supremo para a fé e a prática. Todavia, existem 4 meios pelos quais a verdade é mediada: a Escritura, a razão, a tradição e a experiência, que seria conhecido como quadrilátero wesleyano. A Escritura possui autoridade suprema. Depois da Escritura, a experiência continua a ser a melhor evidência do cristianismo. Agora, sobre a doutrina da salvação, Deus predestinou para a salvação aqueles que ele viu de antemão que iriam arrepender-se e crer, ou seja, seria a eleição condicional. Cristo sofreu pelos pecados de toda a humanidade, assim sendo, a expiação é ilimitada. A salvação pode ser perdida pelo crente e por isso a pessoa deve esforçar-se para não cair e se perder. Cristo sofreu pelos nossos pecados para que o Pai pudesse perdoar aqueles que se arrependem e creem. A morte de Cristo foi um exemplo de penalidade do pecado e do preço do perdão. A salvação é um processo de graça com 3 passos: a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. A graça preveniente é a obra universal do Espírito Santo entre o nascimento e a salvação de uma pessoa. A graça preveniente impede que alguém se afaste muito de Deus e capacita a pessoa a responder ao Evangelho, positiva ou negativamente. Para aqueles que recebem o Evangelho, a graça justificadora produz salvação e inicia o processo de santificação. O crente tem como alvo a obtenção da inteira santificação, que é produzida pelo Espírito Santo em uma segunda obra da graça. A inteira santificação significa que a pessoa foi aperfeiçoada em amor. A perfeição não é absoluta, porém relativa e dinâmica.
Quando alguém pode amar sem interesse próprio ou motivos impuros, então alcançou a perfeição. Então seria sobre essas questões que nós gostaríamos de abordar sobre a vida de John Wesley. Tudo de bom para vocês, Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau.